Bom dia, telespectadores! Estamos aqui hoje para gravar um documentário sobre a globalização cultural e a noção de cultura nacional. Os componentes do grupo são Gabriela Mello, Rafaela Norma, Felipe Araújo, Ruchelli, Marla, Thiaguinho Rodão, Matheus Trapson. A cultura faz parte de uma realidade em que a mudança é um aspecto fundamental para a realidade humana. O homem, ele não vive predeterminado pelo instinto, ele vive aprendendo a viver, adotando comportamentos, atitudes e identidades diferentes. Isso é cultura, e é impossível de ser discutida sem que se discuta o próprio processo concreto. É impossível tratá-la como algo com começo, meio e fim, isolando-a de um contexto global. Daí surge a intenção de se discutir um pouco sobre a identidade cultural, uma questão que tem bastante ênfase nos debates na teoria social, associando-se ao processo de globalização. Mas quais as consequências desse fenômeno sobre as identidades culturais? E que identidades são essas? Então, algumas considerações gerais sobre a cultura. É um conceito presente nas elucubrações teóricas mais rebuscadas e nas reflexões cotidianas de todo mundo. Ela tem se tornado muito... É uma preocupação, na verdade, bem marcante na nossa sociedade contemporânea. Ela é uma palavra polissêmica, ou seja, ela tem vários significados atribuídos. Por exemplo, quando tu ouve a palavra cultura, é muito normal tu pensar como uma coisa popular, erudita, rebuscada, refinada e nacional. O fato é que a cultura se entende muita coisa, então essa multiplicidade de significados assumidos pelo conceito é o que torna a cultura tão marcante. Ela é uma palavra de origem latina e o significado original dela está associado às atividades agrícolas. Ela vem do verbo latino colere, que quer dizer cultivar. Foram os romanos antigos que ampliaram esse significado inicial do termo, passando assim a fazer do mesmo significado um refinamento pessoal. Comumente se faz o uso do termo cultura até hoje. O Santos, que foi quem inventou esse termo, apresenta duas concepções básicas da cultura. A primeira, então, seria preocupar com todos os aspectos de uma realidade social. Dessa forma, então, a cultura diz respeito a tudo aquilo que caracteriza a essência social de um determinado povo ou nação. Esse é o significado moderno do conceito que passa a ser assumido notadamente no século XIX. Também nós temos a segunda concepção, que se referia ao conhecimento, às ideias e crenças de um povo ou de um lugar, assim como as maneiras como eles existem na vida social. Cultura, sim, diz respeito a uma esfera e domínio da vida social. É o mesmo autor que ressalta um importante fato. As duas concepções nos levam a entender que a cultura ela não é uma coisa que está em evolução, que está mudando, quando na verdade a cultura é uma coisa muito dinâmica. Então ele deixa uma frase. Sobre isso ele nos diz: se a cultura não mudasse, não haveria o que fazer se não acabar com naturais as suas características e seriam justificadas assim as suas relações de poder. Depois foi Ullmann, em 1991, que também atribuiu mais dois sentidos à palavra. O sentido amplo, que seria a cultura designando o modo de viver global de que participa de determinado povo, e também teria o segundo sentido cultural, que é o modo de viver de todo mundo, não só daquele povo, de modo geral. Os estudos da cultura, eles dão a entender que ela é muito importante também para combater o preconceito. Ou seja, quanto mais conhecimento de cultura tu tem, menos preconceito tu vai ter, porque tu passa a entender que não é só o teu povo que tem coisas diferentes, que tem costumes, que tem hábitos, que tem uma forma de falar, uma forma de comer, ou que tem uma determinada cor de cabelo, uma determinada cor de pele. Tu passa a entender que no resto do mundo também tem outros povos com uma cultura, com uma história, com uma coisa rica, com uma cor de cabelo, com uma cor de pele, com um jeito de pensar, um jeito de agir, com costumes, com festas. E por isso é tão importante assim saber o que significa a cultura, de onde o termo vem e o que ele é. No entanto, é praticamente impossível vislumbrar tudo isso sem negar a tensão entre o global e o local em que ideologicamente é permeada por interesses outros. Afinal, a globalização é um processo desigual e tem sua própria geometria de poder.
Ela, inegavelmente, tem um efeito pluralizante sobre as identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e novas posições de identificação, tornando as identidades menos fixas e unificadas. Argumenta-se que este é um processo irreversível. Caso ou seja, somos desafiados a abrir nossas fronteiras, permitir que o novo chegue-se a nós sem, tanto, abrir mão de nossa cultura nacional, de nosso legado cultural. Evidentemente, isso não é fácil, pela força hegemônica dos que invadem os espaços subalternos. O processo evidencia uma agressiva desigualdade entre globalizador e globalizado. No entanto, como o próprio processo histórico nos permite verificar, nada é imutável. Somos os atores sociais responsáveis pelo desenrolar do grande enredo que é a história. Globalização e identidade cultural. Considerando-se a globalização como palavra de ordem do atual momento histórico, não a enfocamos aqui sob o ponto de vista econômico, ou seja, como dinâmica de produção de bens que molda e conduz as economias mundiais. Não o fazemos dada a complexidade da temática sob tal prisma, o que exigiria todo um redirecionamento da análise aqui proposta. A globalização a que nos referimos assume-se como paradigma que engloba o econômico, o ideológico e o cultural e que ameaça partes inteiras dos edifícios culturais e sociais. Processo impositivo e impessoal que atravessa a sociedade contemporânea, rompe fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades, transformando o mundo numa verdadeira aldeia global, no mundo de iguais. Essa é a globalização de que falamos. E as identidades, onde elas ficam? Se toda identidade se define em relação a algo que lhe é exterior, se ela é uma diferença, como ficamos? Se toda estabelece-se, assim, mais uma crise, uma verdadeira crise de identidades, e coloca-se a humanidade mais um desafio. Como manter sua identidade que não é una, que não é igual, aberta ao outro? Assim exige o global. Sem se arriscar a perdê-la ou destruí-la? Bong-nos de ser vital para um povo ou para uma cultura construir, consumir e manter a própria imagem. Evidentemente, devemos ter em mente as formas pelas quais as culturas nacionais também contribuem para costurar as diferenças numa única identidade. Sobre isso trata Hall, acrescentando ainda que essas identidades nacionais também estão sendo deslocadas pela globalização. O fenômeno da globalização contribui para o deslocamento das identidades culturais, desintegrando-as, homogeneizando-as e, consequentemente, enfraquecendo-as. À medida em que as culturas nacionais tornam-se mais expostas a influências externas, é difícil conservar as identidades culturais intactas ou impedir que elas se tornem enfraquecidas através do bombardeamento e da infiltração cultural. Hall, 1999. O confronto com uma verdadeira gama de identidades culturais é traço marcante da contemporaneidade. E é interessante até que ele ocorra, por certo, a um enriquecimento, uma troca cultural. O trabalho de filosofia foi feito por Felipe Araújo, Brenda Santos, Gabriela Mello, Marla, Jéssica Pilar, Rafaela Norman, Ruchelli, Thiago de Arruda Castelo Branco e editado por Mateus de Araújo Trapp.